assisto esse tipo de filme, eu costumo procurar sempre os significados, olhar por trás das coisas que estão sendo passadas ali. Porém, eu confesso que dessa vez eu não fui bem-sucedida nisso. Mas hoje, porra, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C, e hoje eu quero falar de um filme de anime que tá em exibição em um festival de animação aqui em Portugal, que é o The Colors Within, ou Kimi no Hiro. Esse filme saiu em agosto do ano passado, tá? Em agosto de 2024. Ele é um drama com um tema de música também. E, assim, eu vou ser bem sincera, me chamou bastante a atenção quando eu vi ali a sinopse, né? E também por ser feito pelo Science Saru, que é um estúdio que tem uma animação normalmente muito bela, que eu gosto bastante. Mas antes de tudo, vamos falar sobre o que é essa história de Kimi no Hiro. Aqui nós temos a Totsuko, que é uma garota que tá ali meio que do ensino médio, que tem a habilidade de enxergar cores nas pessoas. Vamos dizer que ela tem a habilidade de enxergar a aura ou enxergar as pessoas como cores. É mais ou menos isso. E então, ela tá, obviamente, na escola, descobre que uma das meninas acabou saindo, ela ficou muito preocupada e foi atrás dessa garota. Essa garota é a Kimi, que resolveu sair da escola e ela era responsável pela parte de coro ali da escola delas. Ela tocava, ela, na verdade, ela ainda toca e tudo mais. E num determinado dia, a Totsuko encontra novamente com a Kimi, e nesse dia também, um garoto chamado Rui acaba abordando as duas e pergunta se elas têm uma banda. A Totsuko, no impulso, falou que sim, que tinham uma banda e que por um acaso estavam recrutando. E no fim de tudo, esses três se juntam, formam obviamente uma banda e a história se desenrola. Agora vamos lá, porque eu tenho várias coisas pra falar a respeito desse filme aqui, porque ele é um filme de 1h40 e, sendo 100% sincera, a coisa que mais valeu a pena pra mim nesse filme foi a parte visual dele. Olha, eu sei que a mensagem que foi passada no filme é uma mensagem muito legal, mas tiveram diversos elementos ali que me trouxeram coisas que me deixaram confusas. Vamos lá. Essas meninas, elas estudam em um colégio de freira, não sei bem se eu posso falar que é de freira, mas é um colégio católico só para meninas. Isso é uma coisa muito importante de ser falada, porque diversas coisas que acontecem aqui é em função desse estado, sabe? Garotas que estudam em uma escola católica. Porque o que acontece? Por diversas vezes, nós temos principalmente a Totsuko, que é uma garota que é muito temente, ela é muito certinha até em relação às coisas da escola e respeitar as regras e coisas do tipo. E diversos momentos da história, nós também nos deparamos com ela rezando e coisas do tipo, e temos uma oração em específico, que ela também serve como não digo um fio condutor, mas como algo que precisa ser levado em consideração para as coisas que acontecem ali. A tal da oração aí é a oração da serenidade, e ela diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Isso aí, essa oração aí, eu não acho que ela está completa, mas esse é o trecho que é mais usado aqui no filme. Ele é repetido diversas vezes ao longo dele, até por conta da relação da Totsuko com uma das madres que temos ali, uma das madres da freira, eu acho. Na verdade, ele é freira, uma das freiras que temos ali na escola. Enfim, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, nós temos a Kimi, que ela do nada resolveu sair da escola. Isso é uma coisa que não é explicada, não existe uma razão de fato. Existem, obviamente, ali diversos rumores do porquê que ela saiu da escola, mas esses rumores, eles não se comprovam ao longo da história também. E também
Não sei até que ponto também é algo que seria necessário explicar. Ela só deixou a escola e não fica claro também se ela tem essa veia de perseguir a música. Porque geralmente nas histórias a gente vê que as pessoas têm aptidão e coisas do tipo, e por mais que a Kimi aqui na história fosse uma das responsáveis pelo coral, não necessariamente ela é uma pessoa, uma aluna que realmente se interessava tanto assim. Ficou meio que subentendido que ela estava fazendo as coisas por consequência do irmão mais velho dela. Porque o irmão mais velho dela saiu de casa e ela ficou só com a avó, enfim. E ela tem um background de uma história meio complicada. E aí nós temos o Rui. O Rui, ele tem também uma história interessante, só que ele não tem nada a ver com a parte da escola cristã, ele nem é um garoto de escola cristã nem nada. E a única ligação que ele tem com igreja é uma igreja que ele acaba indo para poder guardar as coisas dele relacionadas à música, porque ele é apaixonado por música, mas ele está estudando para o vestibular de medicina. Então, assim, para mim, são muitos tópicos, são muitas coisas que foram trazidas aqui para essa história, para esse filme, que talvez tenha sido too much, sabe? Que talvez tenha sido muita coisa que eles queriam acrescentar aqui. Porque uma hora você acaba achando que aquilo ali é um filme religioso, outra hora alguma coisa sobre superação de obstáculos, que eu acho que na verdade não obstáculos, mas de superação de fases da vida, sabe? E eu acho que na verdade a maior parte é isso, essa superação de coisas que estão acontecendo na vida, né? Tipo, o Rui, ele tem uma pressão muito forte. E a Kimi tem essa coisa dela ter largado a escola e não contar pra avó dela. Então nós temos essas coisinhas aqui. Uma das coisas que me chamou mais atenção nesse filme era a Totsuko poder ver cores nas pessoas. E logo no início também é falado que ela não consegue ver a própria cor, ela não sabe de que cor ela é. Mas eu sinto que essa parte das cores, ela não é tão explorada quanto ela poderia ser. Ela, obviamente, ela está presente, mostra em alguns momentos ela enxergando as colegas dela da escola como cores, a própria freira que sempre tá falando com ela como uma cor, a Kimi, o Rui, como as cores deles se complementam quando eles estão fazendo música. Mas eu sinto que essa parte dela poder ver cores ficou meio escondida por trás de toda essa camada religiosa que eles trouxeram para essa animação. Eu acho que talvez poderia ter relacionado melhor as cores à religião, talvez, não sei, para trazer mais essa evidência e até mesmo um pouco dessa coisa da Totsuko não conseguir enxergar a própria cor, que é uma coisa para ela muito importante, inclusive é algo que ela fica meio assim, ai, as pessoas vão achar que eu sou louca por falar que eu enxergo as pessoas como cores e coisas do tipo. Então eu sinto que aqui ficou faltando de conversar mais a respeito desse dilema dela e encaixar melhor nessa parte mais religiosa. Porque, de fato, eu acho que em certos momentos focou-se muito nessa coisa de dentro da escola de garotas cristãs e tudo mais, e ficou meio de lado essa parte mais, pra mim, era a parte que mais chamava atenção. Poxa, uma garota que vê as pessoas como cores, e isso é, tipo, a primeira linha da sinopse, a gente tem isso. Vou até ler aqui, ó. A Totsuko é uma garota do ensino médio com a habilidade de ver as cores dos outros. Cores de felicidade, serenidade, mas as cores que ela identifica como suas favoritas. Então, assim, a própria sinopse desse filme traz essa coisa das cores. Então, eu, de fato, esperava que tivesse mais... que essa parte fosse mais abordada aqui na história. Óbvio que, assim,
toda essa coisa da amizade entre Totsuko, Akemi e Rui é muito bonita. Essa amizade entre eles acaba ajudando muito os três a entenderem os processos da vida deles, né? O processo pelo qual eles estão passando no momento. A Kimi de entender o porquê que ela não consegue contar que ela saiu da escola pra avó dela. O Rui, por conta de todo o problema que ele... Não problema, mas toda a pressão que ele passa em casa por ser de uma família de médicos e ele tem que lidar com isso, sendo que ele é apaixonado por música. A Totsuko, a gente até tem um conflito ali dela, mas é outro que eu vejo que foi menos explorado do que o conflito da Kimi e do Rui. Então, é mais uma vez, talvez a história da Totsuko, que pra mim era o que iria levar a história, foi o que ficou mais de fora, assim, porque a Totsuko, ela cresceu num lugar em que embaixo da casa era uma escola de dança. E ela também dançava, né, fazia balé e tudo mais. E ela cresceu um pouco aquilo ali e saiu. E você não vê tanto esse desenvolvimento. Até tem lá pro final, mas não pro final, mas enfim, até tem um momento que ela fala a respeito desse passado dela, mas nada conecta com a parte das cores, sabe? Eu entendo, eu vejo que tiveram muitas ideias boas aqui, muitas ideias interessantes, mas que elas não foram tão bem trabalhadas a ponto de fazer uma conexão um pouco mais suave entre essas coisas. Enfim, foi um filme que, visualmente falando, ele é muito bonito, mas ele me deixou, sabe, com aquela coisa bagunçada. Ele me deixou com um sentimento de bagunça depois de ter terminado de assistir. Um sentimento de bagunça. Aí eu falei que eu meio que eu gastei ali 1h40. Geralmente eu invisto, mas dessa vez foi um gasto de tempo, não foi um investimento, foi um gasto de tempo nisso aqui. E aí, falando a respeito da animação, como eu falei, a Science Saru tem umas animações muito bonitas e essa animação aqui, esse filme, ele não fica atrás. Visualmente falando, ele tem, assim, cores belíssimas, uma animação belíssima, uma animação fluida. O traço dos personagens são suaves, as cores são muito bonitas e são suaves também, sabe? Elas casam muito bem, elas casam com a ideia de suavidade que o filme gostaria de passar, sabe? Então, eu gostei muito dessa parte, eu achei tudo muito bonito, mas, de novo, é tudo muito bonito, ideias muito bonitas, mas que juntas elas não foram executadas de forma bonita, sabe? E aí, você já conhecia essa animação? Conhecia esse filme? Já ouviu falar? Já assistiu? Deixa aqui nos comentários as suas observações a respeito. Se você assistiu, deixa aqui se você concorda, se você discorda, quais foram as suas visões e seus pontos a respeito do filme. E se você assistiu, ficou curioso pra saber o porquê que eu fiquei tão confusa assim, deixa aqui nos comentários e vamos conversando a respeito disso. Então, não esquece de deixar seu like caso você tenha gostado desse vídeo, compartilhar com alguém caso você acha que esse vídeo pode despertar o interesse a respeito desse filme aqui. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!